Olá, alunos, estamos aqui mais uma vez com a nossa próxima aula aqui. Aluno da mediação tecnológica. Eu sou o professor Alexandre Lacerda e tenho aqui ao meu lado aqui a professora Lidiana. E nós vamos conduzir essa aula onde os conteúdos serão... professora Lidiana, professor Alexandre, os conteúdos serão as vanguardas artísticas europeias, parte 2, com o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Então, nós vamos ver aí todas essas questões relativas e temos aí as nossas habilidades, né? Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceito. Professora? Conhecer a arte e perceber as relações entre as diferentes fontes utilizadas nas composições e os diversos significativos pessoais, culturais e políticos. Essas, então, são as habilidades que vocês irão desenvolver até o final dessa aula, alunos. Então, atentos aí, vamos aí fazer a anotação dos pontos mais importantes aí do nosso conteúdo de hoje. Seguindo aqui... Nós temos aqui esse mapa aí, onde temos... lá no primeiro quadro, uma representação do surreal, que é aquilo que está para além do real. O surrealismo veio a partir de 1824. E o dadaísmo, professor? Então, vamos começar ali, professor, das tendências ali, as primeiras que surgiram, como o fauvismo, 1907, depois o cubismo, o futurismo. Percebemos ali que elas estão muito próximas das outras, né? Dadaísmo e, por último, surrealismo. Então, cada uma dessas tendências aí, elas fazem parte das vanguardas europeias. Nós observamos aí essas obras com essas características diferentes daquelas obras dos artistas lá do neoclassicismo, dos artistas barroco, enfim, da arte clássica, né, professor? Então, são maneiras de criar, né? De criar, rompendo aí com os padrões antigo, os padrões clássicos ou das técnicas refinadas da arte acadêmica. Vamos seguir. Nosso primeiro movimento é o fauvismo. O fauvismo foi um dos primeiros e dos mais breves movimentos da arte moderna do século XX, tendo seu apogeu entre 1905 e 1907. Invenções como o rádio, o automóvel e a eletricidade transformaram o dia a dia das pessoas. Pois é, nós temos aí um artista importante, Henri Matisse, que foi o líder desse grupo. Ele e Darim não usavam as cores para imitar a natureza, eles usavam para criar, para ir além do imaginário, né? Tanto as harmonias quanto as desarmonias. Então, nós observamos com essa obra aí o quanto esses artistas inovou na forma de representar aí pessoas, objetos, enfim, utilizavam cores fortes, não é, professor? Exatamente. Eles rejeitavam pintar a ilusão realista de espaço e preferiam enfatizar a superfície plana da tela. Então, vamos aqui para o nosso, ainda do movimento do fauvismo, estamos aí vendo aí, agora aí o Matisse e o André Darim, né, que foram os dois mais importantes artistas desse movimento aí, que foram chamados de Les Fauves, né, as feras, que usavam cores fortes e puras e fugiam das regras da realidade. Uma coisa interessante de se perceber nos fauvismos, eles chamaram de feras porque alguns críticos reagiram violentamente a essa tendência artística, porque eles disseram que eles eram muito estúpidos, muito grosseiros, então por isso chamaram de feras, como se fosse chamando assim de selvagem, pejorativamente, no mau sentido. Então temos aí, professora, comente aí, por favor, ou leia. Então nós temos a obra aí, Madame Matisse, que é a esposa de Henri Matisse. Ele foi o pintor principal dessa tendência a usar cores puras, chocou os mais conservadores, como nessa obra aí. Observamos que ele utilizou ali ao fundo várias cores e também o verde, né? Por isso o nome da obra é... Qual é o nome da obra, professor? Ela também foi chamada de A Linha Verde, né? Quando ele pintou o retrato da esposa, né, ele dividiu ao meio com uma linha verde bem
bem chocante, e onde ele colocou uma ligeira mudança de expressão entre um lado e o outro. Então, Exatamente. a arte como produto em si mesma buscava criar suas próprias regras independentes de padrões únicos. Temos aí a dança de Henri Matisse, uma das obras que ficaram mais conhecidas, né? Onde as dançarinas ocupam toda a tela, num padrão de ritmo de movimentos expressivos, né? Ele limitou em apenas 3 cores. Vão observando aí a obra e vão vendo essas características que são muito interessantes. O azul para o céu, o laranja rosado para os corpos e o verde para a colina. Então, ele cria uma imagem na qual as relações abstratas entre forma e cor são fundamentais. Os espaços vazios coloridos cumprem uma função. Nesta obra aí nós observamos que ele representa aí os corpos humanos, né, professor, em movimento, porém ele não tem preocupação ali de representar o corpo humano como ele é. Eu li algo que... As formas são... Pois não, total. Eu li um texto sobre essa obra que ele estava num vilarejo, observou ali pessoas camponeses, pescadores, fazendo uma ciranda, e foi assim que ele criou esse quadro. Porém, não é a representação real daquilo que ele observou. Então, ele, como nós observamos aí, ele inova na forma de representar aí a composição, né, professor? Exatamente. Utilizando muitas cores, sem preocupação de que as cores combinem entre elas. A posição, né, em que os corpos estão dá a ideia perfeita de que estão dançando, que estão em movimento. Fazendo uma ciranda, né? E também, se ele estava observando as pessoas, é claro que ele não observou as pessoas sem roupa, né? Mas aí no quadro ele teve essa criatividade e também ele colocou formas que você percebe realmente que são pessoas e que são mulheres e que estão dançando, mas não é uma representatividade, não é aquilo real, é apenas uma sensação que dá, uma apresentação que dá... Subjetividade, né? Isso, ele utilizou. Fica subjetivo, mas dá para entender. Exato. Voltando aqui, pessoal, para o nosso quadro, vamos ver aqui uma atividade interativa. Esse momento eu sei que vocês gostam, porque a gente traz uma curiosidade, faz uma pergunta, no qual vocês participam e vocês podem aí também imaginar, né, sobre essa obra aqui que nós trouxemos. Qual é a enquete, a pergunta da enquete, professor Alexandre? Então vamos lá. Você sabe de quem é essa obra? E aí eu quero que você explique o que ela tem de curioso. Tem várias coisas que você pode pensar e perceber sobre ela, mas tem algumas características aí que vão além e eu quero ver se você consegue chegar até ela. Exato. Então, vamos dar sequência. Então, vamos ao ponto 2, cubismo. Nosso próximo movimento, né, é o cubismo, que é bastante conhecido, principalmente o Pablo Picasso. Esse movimento artístico, que surgiu na metade do século XX, nas artes plásticas, tem como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. As características assim, mais fortes. Pode falar, professora. Então, eles pintavam usando cinza, preto, azul, verde e ocre. Também construíam imagens com visões complexas, frias e achatadas, como nós estamos observando aí nessa obra, a menina com bandolim. E também as formas naturais eram reduzidas a figuras geométricas, né? Como cilindros, esferas e cones. Então, estudante, essa tendência aí é muito fácil de identificar, porque nós observamos que a obra é feita aí por meio de formas geométricas, né? Então, o artista, ele representa ali um corpo humano, um objeto, mas transfigurado, né, professor? Usando aí as formas geométricas. Então, é uma tendência fácil de identificar. Principalmente as obras do Pablo Picasso, porque ele ainda deixa você perceber grandes pedaços, né, grandes partes do corpo. O rosto lá da menina, né, o pescoço e os braços, embora que esteja um pouco entrecortado e que esteja um pouco virado mesmo, muito semelhantes a cones, a triângulos, e é assim que ele compôs, né? Exato. Então vamos lá dar uma olhada aqui em algumas obras? Olha aí, O Homem com o Violão já é o Georges Braque. Olho sobre a tela, né?
Então, está em Nova York, no Museu de Nova York. Já o George Braque, ele desconstrói mais as figuras, né? Você veja que é um homem com violão, mas você vai ter que olhar com muito mais atenção para poder perceber no detalhe que se trata de um homem e que se trata de um violão também. Diferente a influência maior do Picasso, né, que no caso ali o Juan Cris, um dos seguidores dele, ele coloca um retrato de Picasso. Pode falar, professora. Então, o retrato dele, aí nós observamos que está transfigurado, não tem ali a forma real de como que é o rosto, né, de Picasso, porque também ele segue aí esse padrão de utilizar formas geométricas, linhas, curvas, aí para representar essa composição. Então, vamos ver aqui o próximo tema. Pois é, aí nesse tema aí, Les Demoiselles d'Avignon, que foi feito por Picasso, né? Nota-se aí uma influência do artista Paul Cézanne, que aparece, onde aparecem outros aspectos, na mobilidade das senhoritas, demoiselles, né? São as senhoritas da cidade de Avignon. E isso, o que esses aspectos proporcionam ao olhar. Há também uma referência à obra de 5 banhistas de Cézanne. Comenta os detalhes aí, professora, da obra. Então, ela tem influência das máscaras africanas, nas figuras à direita e na figura à esquerda. Nós observamos aí o rosto das mulheres aparenta ter máscaras, né? Picasso, ele gostava muito da arte africana, apesar de que parece que ele nunca esteve na África, mas ele viu peças, né, também em outras obras e ele se apaixonou, então, pela arte africana, que geralmente é uma arte que é transfigurada, que nunca tem aquela representação ali do corpo humano, da forma humana, da natureza, e sim símbolos, né? Então, cada figura, cada representação tem ali uma simbologia ligada à religião, às questões aí espirituais. Voltando a essa obra aí, vamos aí falar o restante dos detalhes. A influência africana, ela é muito notada por causa das máscaras, né? Porque a arte africana, ela apareceu mais através das máscaras que eram usadas nos rituais. E aí nós vemos tanto nessa obra aí do Picasso, quanto nas 5 banhistas, nós vamos ver depois, que algumas das figuras que estão lá, das 5 banhistas, das 5 pessoas que estão lá, estão com a cara transfigurada através de uma certa máscara, onde ela não se torna tão humana assim, e isso fica bem claro, bastante claro, que é uma referência à arte africana. E agora vamos para as nossas curiosidades aí. Exatamente. Veja como Pablo Picasso inspirou-se nas máscaras africanas para o rosto das senhoritas de Avignon. Nas figuras centrais, a referência às máscaras é bastante nítida, né? O mesmo quadro criado por Cézanne, foi criado também por Picasso, e com as suas respectivas diferenças. Mas, em comum, você tem aí que o uso da referência às máscaras africanas está aí, né, presente. E agora podemos... Exatamente. Vamos ver a próxima obra, então? Guernica, vai a senhora, professora. Então, essa obra de Pablo Picasso, em 1937, um famoso mural que apresenta aí a indignação com a guerra lá de Guernica, né, foi responsável pela morte de grande parte da população. Então, Picasso representou aquele fato ocorrido, fato real, onde muitas pessoas morreram, né, aí a atrocidade da guerra, desse bombardeio, ele representou nessa obra aí, utilizando as suas técnicas aí de transfiguração, de corpos, né, de objetos, por meio das figuras geométricas. Então, ele utilizou tons branco, preto e cinza, a representação clara aí dos fragmentos, dos clarões, figuras deformadas, o desespero e a violência na cena. Então, uma obra muito importante que retrata aí o horror da guerra.
Então, a arte, mesmo ela sendo abstrata, mesmo sendo ali representação de objetos, de formas, também traz à tona ali a realidade como ela é. E nos coloca na condição de refletir, né, sobre os comportamentos humanos. Então, vamos voltar aqui à tela e dar sequência aqui. Vamos ver o nosso próximo tema, seguindo então com o futurismo. Os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial testemunharam mudanças dramáticas nas noções de distância e tempo, com o advento do aeroplano, dos automóveis e das comunicações sem fio. O que quer dizer? Que a tecnologia passou a influenciar enormemente no desenvolvimento da arte, né? O futurismo foi, então, iniciado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, 1876 a 1944, em cuja influência os futuristas se basearam, né? A influência dos futuristas espalhou-se depressa pela Europa com sua filosofia focada na velocidade e no ritmo acelerado de vida contemporânea. Sendo assim, as obras de arte procuravam demonstrar, de alguma maneira, essa ideia, nem que fosse na posição das esculturas, né, como se estivesse andando, como se estivesse correndo, para demonstrar essa conotação de velocidade e de coisas futuras e de coisas vindouras. Muito bem. Seguindo aqui, vamos ver algumas obras, então, desse estilo aí. Nós temos aqui essa obra aí, A Torre Eiffel, de 1910, de Roberto Delaunay, Óleo sobre Tela, na Suíça. Então, esse movimento artístico futurista buscou exaltar as transformações, né, negando o passado e valorizando, então, a máquina, a velocidade e a guerra. Nós observamos nessa obra aí uma representação não idêntica lá da torre, porém, eles utilizaram em várias cores, formas, né? O jeito que a torre, as casas, os prédios estão ali colocados de uma forma bem pressada. Então, eles também não se preocupavam aí de seguir um padrão artístico aí dos outros artistas, né, clássicos, que fazia a representação real, como a fotografia. Então, os futuristas, eles não tinham preocupação, muitas vezes, com a evolução, né? Para eles, o que eles se preocupavam era com o futuro, de inovação. Essa sensação ela fica muito presente quando a gente vai numa cidade de maior movimento, uma cidade maior, uma cidade grande, né? Essas grandes capitais, a gente sente nitidamente essa sensação de que as coisas parecem que estão imprensando as pessoas, os carros, e aquela ideia de movimento, de frenesi, aquela ideia de uma cidade que não para. Então, a gente acaba envolvido e essa sensação, essa impressão ficou muito bem colocada ali na obra Torre Eiffel. Exato. Então, vamos ver uma nova obra, uma escultura. Atente aí para a posição dessa escultura, né? Com a pessoa andando já em passos largos, assim, apressada. Pode seguir, professor. Então, numa das mais famosas esculturas futuristas, a figura humana foi trabalhada ali pelo artista de forma a passar a impressão de movimento. Por isso que ela tem essas ramificações, os pés ali em movimento, em posição de movimento. Enfim, não é uma figura que representa ali o corpo humano de forma nítida, mas tentando colocar movimento, né? Velocidade, força. Então, os valores exaltados pelos futuristas, né? Movimento, força, tecnologia, mudança, desconstrução. Então, o nome dessa escultura é Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de Umberto Boccioni. Boccioni, né? Boccioni. Vamos ler do jeito que está. É francês, porque... Boccioni. Muito bem. Seguindo aqui, mais duas obras. O dinamismo de um automóvel é exatamente um carro na grande velocidade, você observando de longe, tem mais ou menos essa impressão. Principalmente quando tem muitas luzes
a cidade, a gente fica com essa impressão aí. É o que ele colocou aí nesse desenho do automóvel aí, já representando ele na alta velocidade. E ao lado, Arranha-Céus e Túneis, de Fortunato de Pero, 1930. Olha como ele representa aí os prédios, né? Ali entrelaçado entre si, que na verdade a cidade é todo esse emaranhado de coisas, de prédios, de objetos, de pessoas. Então, retratando mesmo o futuro, né? Porque houve muito avanço também na arquitetura, novos prédios cada vez mais altos, né? Quanto mais nós evoluímos tecnologicamente, enfim, também a arte vai sofrendo aí esses avanços também, né, professor? Tanto as na grandes arquitetura, cidades do mundo, como Nova York, São Paulo, os grandes centros. Dubai, né? enfim. E aí vai, Xangai. O futuro é crescer, né? Subir. Quanto mais altos os prédios, mais representa o futuro, a contemporaneidade. Vamos ver aqui, então, o próximo tema. Pois é, e nós entramos aí com esse estilo aí, que é o dadaísmo. É um estilo bastante controverso, bastante arbitrário, de certo modo, e que tem, assim, uma afronta total à arte tradicional. Vamos ver aqui. Os artistas dadaístas desafiaram as noções prévias do mérito artístico. Já começa aí. Menosprezavam a ênfase tradicional posta na estética pictórica e na expressividade e santidade da própria arte. Então, a arte foi balançada, ela foi questionada, ela foi colocada à prova. E as características principais aí do dadaísmo, veja só. Rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, como todas as tendências artísticas tiveram esse rompimento, espírito vanguardista e do protesto, também espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo, onilismo. Então, o que acontece é o seguinte, principalmente o anarquismo e o niilismo e o dualismo, né, são características que são, assim, uma postura filosófica muito, muito complicada, porque é uma ideia de pessimista, é uma aversão aos valores, é um caráter radical, destrutivo, agressivo, pessimista, e uma crítica ao consumismo e ao capitalismo. Então, nessa forma de arte, como nós vemos ali naquele primeiro, ali onde tem aquele urinol lá em cima, lá naquele quadrinho, pois é, aí a gente já vê a irreverência desse artista, quando ele coloca o mictório numa outra posição, procurando demonstrar uma outra função para aquele objeto e colocando isso aí como uma obra de arte entre suas criações artísticas. Isso aí é uma obra do Marcel Duchamp, onde ele acabou sendo assim, um dos ícones desse movimento. Exato, que nós podemos destacar que os dadaístas, eles desconstruíram o que é arte, né? Aí fazemos aquela pergunta, o que é arte? Se um urinol, né, uma exposição aí do urinol, o artista fez essa brincadeira e, ao mesmo tempo, né, ele despertou aí essa reflexão sobre o que é arte. Pois é, essa questão... Será que é só representar a beleza, né, aquelas obras perfeitas? Ele trouxe uma espécie de má fama, né, para a arte, porque muitas desses conceitos artísticos, dessas obras aí, elas ficaram com uma outra conotação em que o artista, ele passou a ser visto como uma pessoa que criava... Já pensou, as pessoas dizeram assim, o cara simplesmente jogou uma tinta na tela e veio dizer que aquilo é arte, ou então o cara pegou um urinol e colocou lá e veio me dizer que aquilo é arte. Então as pessoas passaram a questionar e muita gente passou a ter uma ideia, assim, depreciativa sobre a arte. Com certeza os críticos, né, ficaram furiosos aí com essa manifestação. E os artistas realmente criativos e clássicos, verdadeiros, né, ficaram indignados, lógico.
Exatamente, mas nós podemos, por meio de uma representação de uma peça como essa, refletir sobre a questão da comercialização, do capitalismo, né? do uso, né? do excesso, o excesso de compras que muitas vezes nós temos com objetos que muitas vezes não têm muita utilidade. Então, seguindo aqui no texto... Mas aí uma apresentação de outra leitura, né? outra versão aí da obra dadaísta, dos dadaístas, né? Eu queria dizer também que nem tudo foi assim tão radical quanto o Urinol, e também eu queria dizer que não é só esse movimento artístico que predomina, né? Ele não predomina, né? Obras de arte de muita criatividade, de muito valor, estão aí brotando o tempo todo. Vamos ver então aqui que o dadaísmo em Berlim foi um movimento ligado aos trabalhadores e às suas batalhas políticas. O Haussmann começou a criar fotomontagens satíricas em 1918 como forma de protesto contra valores de uma sociedade burguesa. Exatamente, nós observamos aí essas duas imagens, né, a direita, a esquerda, por exemplo, ali a litografia, que é o fotocolagem em papel, né, feito lá em 1919 por esse artista. Então, ele também inovou, não é, professor? Simplesmente recortou figuras, fez uma colagem e representou aí sua obra de arte, fazendo, então, levantando reflexão sobre uma temática social, né? Então, tem essa função também. Dentro daqueles conceitos lá, ele teve esse outro tipo de abordagem, como outros artistas também, observando os mesmos conceitos, tiveram sua criatividade ao ponto de criar uma outra abordagem diferente do Haussmann, diferente do Marcel Duchamp e muitos outros que foram surgindo. Exato. Então, vamos ver aqui mais um pouco sobre essa obra aí, o Urinol. Obra não, uma exposição, né? A fonte, ele colocou o nome de A Fonte. É um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criado em 1917 por Marcel Duchamp. Duchamp questionava o que constituía a obra de arte. Quer dizer, ele era uma pessoa que estava, de certo modo, contra a obra de arte tradicional, ou a obra de arte em si. E uma sociedade materialista. Ele atacava as noções do valor material da obra de arte. Certo. Nosso último tema, então, surrealismo. Está liderado pelo poeta e crítico francês André Breton. Nasceu em 1896, faleceu em 1966. Então, é algo além da realidade, né? A palavra já está dizendo surrealismo. Trouxemos essa obra aí ao lado, que vocês podem observar, né? A gente não consegue entender o que essa imagem aí está retratando. Então, algo do sonho, da imaginação, do inconsciente do artista. Então, ele representa aí essas formas, imagens, aí para ele tinha um sentido, né? Tinha um objetivo. Então, vamos ver as características aqui do surrealismo. Parecerem sem sentido e absurdas num primeiro momento. Elas lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes e com referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Então, são trabalhos muito imaginativos, né? São trabalhos em que as pessoas tentam retratar coisas que vão além da realidade, que são surrealistas. A palavra surrealista significa isso, coisas que vão além da realidade. Então, você veja ali naquele quadro, dá para voltar? Vamos ver aqui as próximas imagens. Aqui, isso, nessa imagem aí, que foi feita pelo Salvador Dalí, você veja aí elefantes com cisnes. Com cisnes, né? Exatamente. E uma coisa curiosa aí que nós vemos aí nessa imagem do Salvador Dalí, que ela está eternizada, né? Houve um filme aí que as pessoas pegaram aí essa imagem dele aí, fizeram e usaram no filme todinho
E aí isso lembrou bastante o rosto peculiar do Salvador. Mas, voltando à obra dele, você tem aí o cisne refletindo o elefante. Quer dizer, um elefante que, ao mesmo tempo, tem forma de cisne. Isso está muito além da realidade. São imagens distorcidas, que é o que acontece nos sonhos, né? Os nossos sonhos, muitas vezes nós voamos, dirigimos sem saber dirigir, caímos em buracos profundos. Então, no sonho acontece de tudo. As pessoas mudam as formas, enfim. Então, o surrealismo busca aí o universo do sonho. Muito interessante esse trabalho. Então, vamos dar sequência, vamos ver algumas obras aqui também. Esse artista brasileiro aí, o Ismael Neri, né? Ele pintou vários autorretratos dele e da esposa dele, né? Então, ele era descendente de indígenas africanos e holandeses. Ele foi um pintor brasileiro de influência surrealista. Sim, nós observamos aí na obra, né? O quanto que os rostos ali são deformados. Né? Isso. E agora vamos para nossas curiosidades. Então, o surrealismo foi um dos últimos movimentos das vanguardas, tá, lá no século XX. Teve expressão na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. Se fôssemos falar desses temas aí, né, professor, seria uma imensidão de temas, né, não só na arte plástica. Por exemplo, André Breton, ele propunha uma nova proposta de estética, rompendo então com a primazia da compreensão racional. Diferente do sonho, né? E a realidade, a diferenciação do sonho da realidade. Ou entre lucidez e delírio, como essa obra aí, de Dali, constituída de um cômodo em que o espectador pode, de fato, entrar na obra de arte. Então, é um espaço no qual tem forma ali de um rosto, né? Essa obra de arte, ela provavelmente deve ter originado as nossas atuais assim, instalações, né, que são artes onde a pessoa pode até participar, pode entrar na obra de arte. No caso desta sala aí, que tem aí alguns formatos, né, o olho, o nariz, é uma sala que é uma obra de arte, mas ao mesmo tempo... É uma instalação. Ela permite, é uma instalação porque ela permite que as pessoas literalmente entrem na arte. Vamos ver aqui umas obras, então, surrealista brasileiro? Vamos lá. Olha aí essas obras. O surrealismo no Brasil. À esquerda nós temos a tela Desejo de Amor, de Ismael Neri, e à direita temos a Bapuru, que é uma tela de Tarsila do Amaral. Famosa obra, né? Antropofagia, né? Antropofagia, antropomórfica, né? São obras que têm a figura humana, mas também elas estão, de certo modo, deformadas. Você vê uma pessoa que tem uma perna daquele tamanho, um braço alongado. Sim, nós vamos em outra aula comentar mais sobre essa obra aí, professor. Isso. Vamos aqui à hora do quiz. Hoje trouxemos um quiz para vocês. Vamos lá, professor, fazer aí a leitura desse quiz. Cândido Portinari foi um importante artista plástico do movimento modernista. Pintor, gravurista e ilustrador, em suas obras ele explora diversos temas de caráter social. Os Retirantes, de 1944, é uma de suas telas mais consagradas. Então, essa obra aí retrata a vida de pessoas que migraram do Sul para outras partes do Brasil. Será que é isso que ele representava nessa obra? Verdadeiro ou falso? Pessoal, espero que vocês aí já façam a sua resposta para ver como estão os seus conhecimentos aí nas obras de arte. Vamos lá ver a resposta, então? Se é verdadeiro ou falso? Falso. Então, as pessoas, elas migraram do Nordeste para as outras partes do país. É verdade. Assim, o que salta, migração do Sul para o Centro nunca houve, né? Mas do Nordeste, sim, as pessoas procurando, devido à seca, devido às grandes dificuldades adversativas, né, do Nordeste, muitas vieram para
E ele retratou isso na sua obra, né? Sudeste, Norte, né? Para os centros mais desenvolvidos. Sim, com mais condições de vida, né? Melhores de vida. Então vamos para a nossa atividade interativa, finalizando aí a nossa aula. Lembra que nós fizemos uma pergunta pessoal para vocês, uma enquete, né? Você sabe de quem é essa obra? E explica um pouquinho aí sobre o que ela tem de curioso. Vamos ver se vocês descobriram essa curiosidade. Pois é, veja bem, nós colocamos aí uma sugestão de resposta que, obviamente, tem alguns fatores aí que você não pode esquecer, né? Mas também a sua resposta pode ser muito personalizada, pode ser uma resposta sua, desde que você não esqueça o que é mais importante. Tarsila do Amaral pintou em 1928 uma das obras mais importantes do modernismo, o Abapuru, do Tupi-Guarani, O Homem que Come. Oswaldo de Andrade criou um movimento antropofágico cuja ideia principal era deglutir a cultura europeia, incorporando-a a elementos da nossa cultura. Nesse período, Tarsila também pintou o Lago, 1928, o Ovo ou Urutu, em 1928 também, a Lua, Cartão Postal, em 1929, e Antropofagia, em 1909. Essa obra aí, Antropofagia, ela determinou um movimento muito importante na cultura brasileira, onde a filosofia maior era trazer vários ganhos, várias coisas das culturas fora do Brasil para cá, e aqui nós iríamos absorvendo e transformando ao nosso modo brasileiro de encarar as coisas. Exato, vamos abordar mais sobre esse tema em outras aulas, quando formos falar do modernismo no Brasil. E uma curiosidade desse quadro, pessoal, é a união ali de dois personagens que ela utilizou em quadros diferentes, né, professor? Que é o Abapuru com a Negra. Então, são Mostra lá, professora, para perceber. Dois personagens, volta lá na imagem, dois personagens de obras separadas, ela juntou em uma só. Uma curiosidade aí principal. Pessoal, essas são as nossas referências utilizadas aí na nossa aula. Se necessário, vocês fazem pesquisas aí utilizando as nossas referências. E agora vamos terminando a nossa aula. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham assim se divertido, tenham assim aprendido bastante dos nossos conteúdos e que não esqueçam e aproveitem bastante. Tchau, até a próxima aula. Tchau.